Queridos irmãos e irmãs, 7º domingo do tempo comum, ano A. Liturgia para 19 de fevereiro de 2023 com o tema: o compromisso cristão é buscar a santidade. Ajudem com que essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais famílias, a mais comunidades, compartilhando, se inscrevendo. A primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2 e versículo 17 e 18. O Senhor Deus enviou Moisés para revelar a todos os filhos de Israel o seguinte chamado: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Não odiarás, não te vingarás, não guardarás rancor e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor nos revela como a comunidade deve agir para que não seja conduzida pelas práticas geradoras do ódio, da ambição e da morte. Aqui o Senhor nos revela o verdadeiro caminho que nos levará à santidade. A comunhão com o Deus vivo é a fonte da nossa verdadeira vocação. A santidade, ela faz parte da nossa convivência com Deus. Ela faz parte do nosso assumir o chamado para evangelizar. Ela faz parte do nosso assumir a condição de servos do Evangelho, do amor, do perdão e da comunhão. A nossa santidade se constrói nas lutas do dia a dia, no enfrentamento das dificuldades, nas lutas para vencer as forças e poderes injustos. A nossa santidade, ela se constrói no assumir o chamado de Jesus para sermos a presença de Deus, da presença da sua palavra e do seu poder libertador. A nossa santidade passa todos os dias pelo abraçar e vivenciar o processo de conversão. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É preciso abraçar a vida de Cristo e a vida dos irmãos para alcançarmos a santidade. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo 16 a 23. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e vós sois este templo. Deus nos escolheu para ser a sua residência, nos escolheu para ser o lugar da presença de Deus no meio do povo. É no encontro com as famílias, é no encontro nas pequenas comunidades que nós descobrimos a revelação de Deus. Hoje as paróquias se tornaram lugar de poder, se tornaram lugar de concentração, se tornaram lugar dos sábios e mais uma vez o resto de Israel fica de fora a mendigar. As paróquias se tornaram em muitos lugares lugar de julgamento de quem pode e de quem não pode receber um sacramento. Ou seja, criamos de novo, como no tempo de Jesus, os puros e os pagãos do século XXI. Nessa leitura, Deus revela que somos o seu templo, mas muitas paróquias recusam aceitar que os pobres e pecadores também sejam um templo de Deus. Falta misericórdia, falta a graça da acolhida, falta a graça do perdão e falta aceitar muitos filhos e filhas de Deus no banquete do Pai, a Sagrada Comunhão. Jesus precisa de novo pegar o chicote, expulsar tantos vendilhões dos nossos templos de hoje. É preciso que a igreja, instituição, volte a ser igreja povo de Deus e que aprenda a ser comunidade de comunidades. É preciso que a igreja redescubra o Cristo que caminha no meio dos cegos, dos endemoniados, das prostitutas. Se proferir condenações, sem proferir condenações, e aprender a ser cura, a ser acolhida, a ser salvação. Este é o grande chamado. Então, olha, nós não podemos, nesse caminho de Cristo,
renegar os cegos, os endemoniados, as prostitutas, e nem podemos sair proferindo condenações. E nós precisamos aprender a ser o dom de Deus que cura, a ser acolhida e ser salvação. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 38 a 48, Jesus lembrou aos discípulos o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Então Jesus disse: não resistais ao homem mau, não pratiqueis a violência, repartas a tua túnica, o teu manto, amai os vossos inimigos. Mais uma vez, o caminho da santidade passa pelo mandamento da não violência, passa pelo mandamento da caridade e da partilha, passa pelo mandamento do amor para com aqueles que praticam a negação dos mandamentos. Mais uma vez, o caminho da santidade passa pelo encontro com o irmão, passa pela aceitação e pela vivência do chamado de Deus, a ser presença que acolhe, que partilha e que se torna comunhão. Deus quer uma comunidade de irmãos e não de condenação. Deus quer que sejamos seu templo a implantar a sua misericórdia. A santidade de Deus é confiada aos pequenos e aos que escutam e abraçam a sua missão. Jesus não concentrou suas ações no templo, mas concentrou suas ações nas caminhadas de evangelização missionária no meio do povo. Jesus, ao caminhar com seu povo, conhece as dificuldades das pequenas comunidades, conhece as dificuldades do pescador, conhece as dificuldades da prostituta, conhece as dificuldades dos que eram considerados pagãos. Agora Jesus vem nos ensinar que Ele está presente nas dores do povo, que Ele está presente nas famílias que não podem mais entrar no templo, que Ele está presente naqueles que perderam todos os direitos, que está presente nos que tiveram negado seus direitos à justiça. O caminho da santidade tem um lado e um caminho muito bem definido: o lado de Cristo da caminhada e da acolhida dos filhos sem lugar no templo, e o caminho na vida, no meio da vida, dos que estão afastados pela ambição e ganância de muitos consagrados, que sequestraram a comunhão e que fizeram de Cristo uma justificativa para as suas negações do reino de Deus. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.